os seus amigos, como que ficaram, cara, na hora que viram? Puta, Como que foi verdade. isso, cara? Porque a gente sempre pensa no acidente o acidentado, né? Que a gente fala Aham. bastante, você vai falar. Mas na hora, como que Sim. ficou os amigos, O cara? grupo O lá da grupo, né? empresa e tal. Então, assim, ó, os colegas de trabalhos ali, eles ficaram, nossa, super mal com a situação. Aí, assim, eu não gostaria de estar falando o que eu vou falar aqui agora, mas a empresa, naquela época, assim, não deu tanto amparato, tanta assistência, né? Na verdade, assim, me deixou lá no pronto-socorro. É uma história, olha, isso estou falando de há 31 anos atrás, tá, gente? Mas, assim, me levaram para o hospital, deixou eu sozinho, eu com 14 para 15 anos, eu não tinha muita iniciativa, né, não era desembolado com as coisas, e me deixou lá no pronto-socorro, com um pano, um tecido enrolado no braço, no ferimento, e eu fiquei sentado numa cadeira no pronto-socorro esperando para ser atendido, com um ferimento tão grave. Aí um policial militar, que estava lá na época, e hoje até meu amigo, Silvinho, um abraço para ele, que chegou próximo a mim lá e falou, o que aconteceu? Deixa eu ver. Na hora que ele viu, ele ficou assustado. E aí chamou as enfermeiras que eu fui ser atendido. E esse policial, naquela época, ele pediu uma viatura, ele acionou uma viatura e foi lá na empresa, naquele momento, para poder, né, ver por que deixou eu ali sozinho. E consta num boletim de ocorrência, naquela época, que quando a viatura chegou lá, eles pegaram eles lavando o cilindro, tirando Sim, todo o sim, sangue, alterando. descaracterizando o Sim, sim. cenário ali. Então, assim, os colegas ficaram chateados. Até hoje eu encontro com alguns na rua, lá em Divinópolis, e a gente comenta, eles ficaram mal. Mas, assim, a empresa em si, infelizmente, naquele momento ali, não deu, né, uma assistência que... Cara, muito ruim isso, muito ruim. E, cara, e como foi sair do hospital? Isso é ali a dificuldade de atendimento, cara. E quando você saiu, que aí já tava com atendimento, com a alta, mas faltava alguma coisa. Como foi sair do hospital? Primeiro eu gosto de contar um fato bem real que aconteceu naquela época, assim, me marca, e hoje me marca, eu consigo falar hoje sem me machucar, né? Mas, assim, naquela ocasião, eu até vi que a minha mãe está acompanhando o podcast. Um abraço aí pra Dona Dita e pro seu anjo aí, Isso. pai e mãe do Douglas aqui. Um abraço e um beijão aí. Obrigado pela conexão e pela audiência. Um abraço para Minas Gerais. Isso. Então, eu lembro que quando eu ainda estava lá no hospital, o médico falou assim, olha, eu preciso que você entre em contato com a sua família para vir assinar um termo de responsabilidade que nós vamos amputar a sua mão. Precisava dessa assinatura porque eu ainda estava menor, né? Assim, eu com 14 para 15 anos. O acidente foi dia 24 de julho. Eu ia completar 15 anos em novembro, então eu ainda estava com 14 anos. E aí, quando eu liguei, aliás, quando o médico falou isso, eu preciso que você entre em contato para poder assinar um termo, naquele primeiro momento não caiu a ficha de que eu ia ter uma deficiência. Naquele primeiro momento, eu queria ficar livre da dor. Uma dor insuportável, uma dor que fica ferroando, latejando no osso. Então eu queria ficar livre da dor. Mas aí eu entrei em contato. A minha mãe, quando ela soube que o filho dela ia perder a mão, ela não teve condições de ir ao hospital porque ela perdeu as forças das pernas. Ela não conseguiu. E foi o Anderson, que é meu irmão mais velho, e meu pai. E naquela época eu estava, né, com uma correntinha amarrada no braço, pendurada no teto para escorrer uma secreção aqui. E o Anderson, meu irmão, só chegou na porta do quarto. Ele não entrou. Eu lembro direitinho. Ele ficou lá na porta, ele só acenou para mim, para eu não ver ele chorando. E meu pai entrou. Naquela época, meu pai ele era um homem assim, mais reservado, ele nunca tinha chorado perto de nós. Hoje não, hoje ele chora até assistindo De Volta à Minha Terra. Ele chora. Mas naquela época ele nunca tinha chorado perto de nós, filhos, ele era mais reservado. E quando meu pai chegou próximo a mim ali, que eu com a mão amarrada aqui para escorrer a secreção, que eu levei essa outra mão para falar, benção, pai. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Foi a primeira vez que eu vi ele chorando. Então, assim, eu sei o quanto que a minha família sofreu nesse episódio, né? O quanto que a minha família sofreu. Mas aí eu fui embora para casa, né? E aí, falando assim do pós, quando eu voltei para casa,
quando eu recebi alta, teve um episódio, assim, logo no primeiro dia, quando eu cheguei em casa, a minha mãe, ela foi servir o almoço para mim. Ela foi servir o meu almoço e meu pai, ele tem 3ª série de grupo da época dele na roça, mas ele é um homem muito sábio. Meu pai virou para minha mãe e falou assim, não, Dita, não coloca não, deixa ele. A minha mãe, no primeiro momento, ficou assim, sem entender. Eu fiquei abafado, né? Falei, nossa, que maldade, como é que eu vou servir o meu almoço? E meu pai, sabiamente, falou assim, não, deixa ele. E aí, quando todos eles almoçaram, eu fiquei mais para trás, mas quando a fome apertou, quando a barriga doeu, eu não ia ficar com fome. O que eu fiz? Eu fui lá, peguei o prato com o toquinho, segurei o prato, destampei as panelas e eu descobri que eu dava conta. E eu coloquei a comida e eu descobri que eu dava conta. Foi o primeiro empurrão que meu pai me deu para a vida. Vai, filho, que você consegue.